Roteiro de perguntas para Lula. Põe na tela aí, meu querido Joelto. Põe na tela aí para a gente comentar. Espera aí. Muito bem. Deixa eu... Isso aqui... Aqui está um pouco artesanal. Ai, ai, ai. Olha aí, ó. Bom, tá aí. Moro agora saiu das páginas da Cruzoé, veio para as páginas do antagonista e passa a escrever quinzenalmente. Neste primeiro artigo, ele está fazendo aqui, segundo ele mesmo, uma contribuição à imprensa. Claro, tem uma ironia embutida aqui, porque muitos jornalistas, especialmente jornalistas aí, lulistas, sejam aqueles declarados, aqueles não declarados, você percebe claramente que eles não fazem as perguntas que precisam ser feitas para o Lula. Ontem mesmo tivemos aquela coletiva anunciada como coletiva com blogueiros independentes. Aí você vai ver os blogueiros, são todos lulista, petista, tudo ali, ó, agarrado, né? Gente, inclusive, que se dava muito bem na época do PT, recebia muita verba pública, né? Blogs bancados com verba pública, alguns ainda são através aí de governos, de prefeituras administradas pelo PT. Bom, vamos para as perguntas? Olha só. Primeira recomendação, né? É preciso estudar bem os fatos e os casos. Levei tempo para me preparar para os interrogatórios de Lula. Só conhecendo bem o processo, um bom juiz prepara o interrogatório. O mesmo vale para entrevistas pela imprensa. Tenho certeza de que os bons jornalistas já fazem isso. De fato. Bom, uma constatação necessária é que Lula não se livra do passado afirmando que foi absolvido pelo Supremo das acusações de corrupção. Ninguém o inocentou, né? É importante a gente estar reafirmando isso, porque a narrativa que foi construída durante o silêncio do Moro, o silêncio do Deltan, da turma que não podia se pronunciar, porque ocupava cargo, porque estava ali na iniciativa privada, enfim, pessoas que não estavam ainda na política, elas não podiam se manifestar. Por isso que elas vieram para a política, para rebater, para reagir, para poder falar na cara. E desmentir essas mentiras que são vergonhosas, né? Então, quem diz que o Lula é inocente, está mentindo. O Lula não é inocente. Segundo o Moro aqui, olha, num provável maior erro judiciário da história do Brasil, um caso Dreyfus, ao contrário, parte do Supremo anulou as condenações por motivos meramente formais. O Lula teria sido vítima de uma perseguição judicial que sabemos nunca existiu, ou teria sido julgado no tribunal errado. O Supremo, 3 anos depois de autorizar a prisão do Lula para cumprir a pena, desautorizou sua própria decisão. É bom lembrar, a decisão da prisão ela não foi tomada pelo Moro, foi tomada pelo Supremo. E o Moro mandou executar, mas a prisão foi determinada pelo Supremo, assim como o Supremo confirmou a competência da 13ª Vara por 9 vezes ao longo dos anos. Ou vocês acham que a defesa do Lula ia deixar o Lula ser preso, sem reclamar, sem alegar incompetência de jurisdição, sem tentar tirar o caso da 13ª Vara? Nós noticiamos diversas vezes isso. Aliás, você que é do mundo jurídico poderia se dedicar, quem está aí fazendo mestrado, doutorado, poderia se dedicar a estudar, né, esse sequestro do judiciário por uma pessoa. Isso é provavelmente um caso inédito no mundo. Sabe quantos recursos a defesa do Lula apresentou ao longo dos anos? Mais de 400 recursos. E todos eles foram analisados em tempo recorde. Batia lá, era analisado. Batia, era analisado. Qual é a consequência prática disso, Cláudio? Pô, se você interdita a justiça. Se uma pessoa no país consegue mobilizar os tribunais superiores, consegue mobilizar o Supremo Tribunal Federal para todas as suas demandas, ele está inviabilizando a justiça para outras pessoas. Agora, me diz o que justifica esse sequestro. Parece que o Supremo era um tribunal privado, particular, que ele poderia demandar a hora que ele quisesse. E esse mesmo Supremo
negou-lhe diversos recursos, inclusive aqueles que questionavam a competência. Eu estou querendo dizer aqui o seguinte: é preciso rebater sempre e reafirmar sempre. Essa questão da competência, ela foi modificada por conveniência. Estou indo aqui, não estou querendo, né, ir um pouco além. Por conveniência, foi modificada de repente, depois de ser confirmada por diversas vezes. É o que eu disse uma vez. Se o Tribunal de Curitiba, se a Justiça, o Judiciário, a vara lá de Curitiba, a vara federal a 13ª vara, a vara federal lá em Curitiba, se ela não era competente para julgar o Lula, o Supremo poderia ter dito isso de forma clara e objetiva e definitiva logo quando ele foi preso, porque imediatamente quando ele foi preso já recorreram alegando exatamente a incompetência. Então, não, o Supremo confirmou. A gente sabe que aí teve saída de ministro, mudança de turma, uma modificação, veio essa narrativa, essa coisa estranha que até hoje é mal explicada, né, desses hackers de Araraquara, para criar um ambiente político. Você vai rever aí os julgamentos do Supremo, está lá o Lewandowski sem conseguir explicar, porque provas imprestáveis, provas ilícitas foram utilizadas para justificar uma mudança de entendimento que foi feita de forma política, né? Então, assim, não há nada que sustente a mudança de entendimento. E este Supremo, que gastou recursos públicos, né, esse judiciário inteiro, que passou anos instruindo o processo, ouvindo testemunha, cumprindo diligência, mobilizando a Polícia Federal, o Ministério Público, a vida das pessoas, ocupando espaço jurídico, espaço de justiça, que deveria estar sendo utilizado por outras pessoas, tantos inocentes, talvez, né? Mas não, foi ocupado, sequestrado para esse tete-a-tete. E aí, de repente, depois de 9 vezes você confirmando, parece aquela coisa daquele ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque o que justifica essa mudança de entendimento? Nada justifica essa mudança de entendimento. Competência jurisdicional é muito simples. E se ela foi determinada lá atrás, não haveria por que mudá-la. A consequência prática disso é muito prejudicial, é muito danosa para o país inteiro, para o judiciário, para a justiça, para a sensação de justiça, porque ela não só está promovendo a anulação das condenações do Lula, mas a anulação de outras condenações, de processos, como o do Lulinha, do filho do Lula, que recebeu 132 milhões de reais da Oi, através de empresas, inclusive a empresa dele, que nunca fez nada, e a empresa que... Veja, é bom lembrar, a Oi, que foi criada, essa Supertele, foi criada a partir de um decreto do próprio Lula. E aí o Lulinha, de repente, recebe rios de dinheiro, 132 milhões, um sujeito que era monitor de zoológico. Desculpa. Não me convence. Por quê? Porque é tão óbvio. É tão óbvio. Então tá aqui, vamos lá. O Supremo, 3 anos depois de autorizar a prisão de Lula para cumprir a pena, desautorizou sua própria decisão. Ainda assim, o STF jamais disse que Lula era inocente, que as provas teriam sido fraudadas ou que a corrupção na Petrobras não teria acontecido. Quando alguém falar, mas a Vaza Jato, sei o quê, amigo, me apresente provas de que fraudaram o processo. Provas de que aquelas evidências que constavam nos autos foram manipuladas. Você tem busca e apreensão, pegou contrato, pegou foto, pegou e-mail, pegou ligação, pegou troca de mensagem, ouviu as testemunhas. Sabe qual é o drama disso tudo? É que a defesa do Lula foi incapaz de provar sua inocência, de atuar tecnicamente. Muito pelo contrário. A defesa dela sempre foi a política. Desde lá de trás, qual foi a estratégia? Atacar o judiciário. E vocês vão lembrar. Atacava o judiciário de primeira instância, de segunda instância, de terceira. Atacava o Supremo. Quem não lembra
do Lula falando que o Supremo estava acovardado, simplesmente porque as decisões não eram favoráveis a ele naquele momento. E agora, Lula? Agora o Supremo está corajoso, não é? Então, vamos lá. Bom, esse ponto é relevante porque o Supremo não entrou no mérito da acusação, né? E o Lula já deixou claro que a estratégia é evitar as perguntas sobre corrupção, alegando falsamente que o STF decidiu que ele seria inocente. É importante que o entrevistador, sugere aqui o Moro, confronte o candidato à presidência com a verdade e que prossiga nas perguntas, pois as pessoas têm direito a obter esclarecimentos sobre as graves suspeitas de corrupção que pairam sobre o Lula. Há um vasto repertório de perguntas que podem ser dirigidas ao ex-presidente, propiciando-lhe a oportunidade de esclarecer os casos de corrupção dentro do seu governo, tanto do Mensalão como do Petrolão. Não é algo trivial que os dois maiores casos de corrupção da história do Brasil tenham ocorrido durante o governo Lula. O Petrolão, aliás, teve até alcance internacional, pois há revelações de um modelo de negócios baseado na corrupção e que foi exportado para países aliados. Uma pergunta óbvia é se todos esses crimes de corrupção que estavam vinculados ao empoderamento político do governo do PT poderiam ter ocorrido sem qualquer conhecimento do presidente? Pois também, se ocorressem, mostraria a absoluta incapacidade de um presidente de gerir um governo, de gerir um país e de evitar escândalos como esse. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A gente sabe que não se trata de incompetência. Ao contrário. É know-how, é expertise exportada. Sabe por quê? Porque ela foi confirmada, inclusive, pelos marqueteiros. O marqueteiro do próprio presidente da República. Então, vamos lá. O Mensalão, segundo o STF, foi um esquema de suborno de parlamentares para obtenção de apoio dos projetos do governo. O Petrolão era, em síntese, o loteamento político das estatais, especialmente a Petrobras, para arrecadar subornos de empresas, de empreiteiras, e dessa forma alimentar o patrimônio de políticos e partidos desonestos em favor da aliança política capitaneada pelo governo Lula. O Mensalão foi descoberto mais cedo, mas o Petrolão, com diretores da Petrobras nomeados por Lula, durou todo o tempo dos 2 mandatos dele. Outras perguntas podem ser feitas especificamente sobre o triplex e o sítio de Atibaia. Por que tantas propriedades em nome de terceiros eram utilizadas por Lula? Por que o sítio, frequentado por Lula e repleto de pertences pessoais dele, foi reformado por empreiteiras envolvidas no Petrolão, sem qualquer pagamento pelos serviços? Por que executivos da OAS afirmam que o triplex estava destinado a Lula, mesmo quando os pagamentos pelo imóvel haviam sido interrompidos anos antes? Por que a empreiteira fez reformas personalizadas no triplex para Lula e se o imóvel não era dele? Elevador, jacuzzi, como é que é? Ali o churrasqueira, gourmet. Muitas outras perguntas podem ser feitas, como, por exemplo, sobre o superfaturamento de diversas obras durante o governo Lula, como a refinaria Abreu e Lima, cujo custo chegou a 20 bilhões de dólares. Sobre a conta corrente de 200 milhões de reais em suborno e caixa 2 que o Odebrecht afirmou ter colocado à disposição da presidência da República durante o governo do PT. Sobre a confissão de pelo menos 2 de seus marqueteiros, Duda Mendonça e João Santana, que admitiram ter recebido pagamentos de caixa 2 ou de corrupção para as campanhas eleitorais de Lula. Sobre os fundos de pensão que sofreram rombos bilionários por conta da corrupção, cujos prejuízos foram transferidos aos pensionistas. Você que é pensionista, está pagando taxa extra ainda? Essa pergunta é minha. Bom, Correios, Petrobras, né? Fora das questões sobre corrupção e ilicitudes, podem ser feitas também perguntas sobre economia. Como o ex-presidente explicaria a maior recessão econômica da história do Brasil, gerada pelo governo do PT em 2015 e 2016? Se as sementes da recessão não teriam sido plantadas no segundo mandato do governo Lula pelo mesmo ministro que passou a conduzir a política econômica depois? Qual é o futuro que o novo projeto do governo do PT oferece ao Brasil a redobrar a aposta nas mesmas condições, nas mesmas políticas equivocadas, inclusive tendo como porta-voz o ministro que comandou o desastre econômico que levou à recessão? Se corrupção e economia não forem suficientes, podem ser feitas outras perguntas necessárias. Por exemplo, sobre as aspirações do ex-presidente de controlar a imprensa, de cercear a independência do judiciário e do Ministério Público, mudar os currículos nas Forças Armadas, bem como sua visão sobre regimes autoritários de Cuba ou da Nicarágua.
Não apenas jornalistas alemães que podem fazer essa pergunta. São apenas algumas sugestões pontuais formuladas com humildade para aprofundar o debate em 2022. Elas não são úteis para vários jornalistas para os quais Lula se recusa a conceder entrevista, como nós, por exemplo. É isso? Muito bem. Bom, como é que está aqui? Você que está aqui, André Chagas. Moro, jogue tudo no ventilador. Temos que refrescar a memória do povo. Marcela Medina, sobe o tom, Moro. E aí por aí vai. Olha aí, Fábio Olmos, se o Brasil tivesse o mínimo de decência e dignidade, Lula e Bolsonaro estariam apodrecendo na cadeia. É isso. Vocês estão likeando? Vamos lá? Vamos likear? Já se inscreveu? Não se inscreveu? Se inscreva. Se inscreva logo. Se inscreva e ative as notificações, tá bom?